Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje, número 75, eu tenho um convidado super especial. Ele é pós-doc, a gente vai falar sobre segurança da informação. Mas antes de entrar nesse assunto, eu preciso dizer que esse programa é um oferecimento da Nuvem Shop. Se você ainda não conhece a Nuvem Shop, se liga só. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce que tem na América Latina. Ela tem mais de 10 anos no mercado, são 90 mil clientes ativos. Todos os ouvintes do Excepcionais têm uma condição super especial. Basta você entrar na URL que a gente criou só para isso. É uma promoção ilimitada, então entra lá já para você se inscrever e obter o benefício. Se você entrar no endereço excepcionais.com/nuvenshop, você vai ter acesso a 25% de desconto na primeira mensalidade na loja virtual na nuvem, tá? Que já vem embutido com 30 dias gratuitos e isenção de tarifa por venda durante 90 dias. Não esquece, para ter acesso a essa condição especial, excepcionais.com/nuvenshop. E agora, voltando para o nosso convidado, ele estudou na Unicamp, depois entrou nesse mundo de segurança da informação e vocês vão ver, ele é um super especialista, ele acabou fazendo PhD lá na própria Unicamp, estudando neste assunto, depois fez pós-doutorado e ele está aqui hoje, tem mais de 20 anos de experiência nesse assunto, tem uma empresa super reconhecida no mercado. Eu converso hoje com Roberto Gallo, que é fundador e CEO da Cryptus. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo. Grande honra estar aqui hoje contigo e espero poder compartilhar um pouco de experiências e dúvidas cruciais sobre o que acontecerá com o mundo de segurança da informação e criptografia. Bom, um tema super quente, né, Galo? Cada vez mais eu acho que a gente tem tomado uma atenção da mídia, né, que tem soltado diversas notícias e às vezes eu fico me questionando se essas notícias elas ajudam ou atrapalham, porque as empresas elas sempre prorrogam o investimento em segurança da informação e de repente acontecem eventos no mercado que a gente toma susto, né? O que você acha que tem acontecido nesse universo? As pessoas estão se mexendo mais ou elas ainda estão empurrando com a barriga? Bom, esse número baixo a gente explica em geral pela falta de conscientização. Então é o que se chama de awareness em inglês, né? No Brasil é relativamente baixo, por dois motivos. Então, em geral, as notícias ajudam, porque tornam o material os casos de segurança, de incidentes de segurança que a gente vê por aí. E existem muitos casos, né? Existem algumas estatísticas que dizem que, poxa, mais de 40% dos incidentes de segurança são reportados por alguém de fora da organização e não por alguém lá dentro. Então isso mostra que, em geral, o nível de maturidade é baixo e as organizações do lado de dentro muitas vezes não têm os mecanismos corretos para saber o tamanho do buraco, né? Se alguém fala, puxa, nunca tive incidente de segurança, bom, é basicamente porque não monitora. Se monitorasse, certamente teria visto. Cara, eu quando era moleque, eu sempre fui fascinado por computador, né? Fascinado por computador. E logo cedo eu ganhei um computador e a primeira coisa que eu quis fazer foi instalar Linux nele. Então, rapidamente eu saí do mundo mal da internet, que era o Windows naquela época, né? Todo mundo fala assim, esse é o mundo mal, vamos pro lado do bem e tal. E aí, quando você entra no mundo de Unix e Linux, naquela época, pelo menos, você tinha acesso a um tipo de profissional muito diferenciado, né? Hoje é muito comum, hoje empodera boa parte dos servidores da internet, rodam sistemas baseados em Unix, né? E naquela época, eu usava um protocolo chamado IRC, onde os profissionais da internet se reuniam. E olha que o tema mais adorado pelas pessoas era o ativismo hacker, mas no bom sentido, sabe? De como a gente conseguia explorar os sistemas, as falhas. Então, a minha entrada no mundo, eu não sei se sabia dessa história, mas a minha entrada no mundo da internet foi com um grupo hacker, cara. Eu tinha um grupo hacker, já tive 2 ou 3 grupos hackers. Que ótimo, muito bom. E a gente fazia um monte de coisa, cara. A gente pegava papers que eram publicados naqueles e-zines
e tentava reproduzir aqui no Brasil. Então aparecia um cara que explicava como é que você fazia a ligação de graça. Puta, aí eu tinha um amigo meu, que era o Cauê, o nick dele era Cyberstorm, que todo mundo usava uns nicks bem diferentes. E ele soldava lá as coisas, e a gente tentava botar pra funcionar. Esse foi meu começo. Eu queria saber qual foi o seu começo nesse mundo de segurança da informação. Da onde despertou essa paixão? Eu acho que você tem mais de um caminho para começar, né? Você tem esse viés que você colocou, que é muito legal, que é o hacker no sentido de fuçar e de curiosidade, procurar, né? De curiosidade, e ver quebrar, e fazer quebrar, e experimentar, que é muito legal e gera grandes profissionais e, em geral, ensina grandes fundamentos de computação também, porque para você, de fato, explorar e você descobrir o defeito a ser explorado e criar o exploit para tanto, normalmente isso envolve você passar por tantas áreas diferentes de computação, e essa é uma grande dificuldade hoje em dia, inclusive, de se achar ou de se formar um grande número de profissionais. São 20 linhas, às vezes, né? Eu lembro que um dos primeiros exploits brasileiros foi de um cara chamado Thiago Zaninotti, que ele foi fundador de uma empresa chamada N-Stalker, que eu acho que foi vendido. E eu lembro que a primeira exploit dele era um negócio assim, era 15, 20 linhas. Pode ser uma linha. Mas a complexidade que tem por detrás é surreal, exatamente, né? Exatamente. Normalmente você combina abusar de diferentes vulnerabilidades para ter um efeito importante, né? Às vezes você consegue, poxa, eu consigo mudar o DNS desse servidor, mas sozinho não faço nada. Não, também consigo fazer o sujeito navegar por uma URL que ele acha que é correta. Não, junto as duas coisas, consigo algum efeito desejado, né? Ou indesejado, depende com que lado que você esteja. Mas assim, voltando, né? Então existe esse lado muito importante que é de se fuçar. E existe um outro lado que é um pouco mais estruturante, né? Assim como fazer um muro dá um trabalhão e provavelmente quebrar o muro dá menos trabalho, né? Esse mesmo pensamento ele vale também para o lado construtivo da área de segurança da informação, que vai, por exemplo, como é que eu bolo um sistema que ele é intrinsecamente seguro, né? Ele parte desde o princípio, desde a concepção, obviamente até o deploy dele em produção. Não estou falando 100% seguro, né? Mas ele é feito de forma robustecida pensando. E essas duas linhas de pensamento, elas têm um diálogo entre elas, claro, mas a formação é um pouco diferente. O que você precisa para uma linha, você não acha 100% na outra, né? Então, o interessante é quando a gente pega profissionais que eles pensam esses dois lados e conseguem chegar numa questão estruturante. Não, olha, eu estou pensando isso aqui, eu faço disso porque senão o sujeito abusa daquela forma, né? E essa é a dificuldade. Então, assim, na minha formação, eu sempre tive a curiosidade do quebrar, mas eu sempre fui intrinsecamente tendo a ideia do design, né? De como que eu faço fundamentalmente para tentar fechar as coisas. A empresa foi um pouco baseada nisso. A gente viu no setor bancário, já quase 20 anos atrás, uma série de fraudes, problemas de segurança. Eu falei, puxa, cara, só tem isso porque o sujeito não sabe o que está fazendo em termos de computação, né? Não está usando o conhecimento de computação, de ciência de computação, para fazer a coisa fechada, porque não é tudo, né? Mas em algumas áreas da computação, você fala, cara, tem bala de prata para isso, para isso e para isso. Algumas vezes o sujeito não tem nem conhecimento que tem a bala de prata, né? E há 20 anos existia isso? Existia o conhecimento assim, acadêmico? Existia um... Eu acho que eu tive uma matéria na ciência da computação de segurança da informação, né? Acho que foi uma matéria. E muito rasa, né? Normalmente se você olhar para o passado, o número de disciplinas que tratavam de segurança da informação era 2, 3, 4 seria demais, né? Mas aí tem um motivo histórico, né? Porque os professores que foram formados e estavam dando aula de repente há 20 anos atrás, eles foram formados há 40 anos atrás. Né? E aí a cabeça era diferente. Mas isso aí também ele tem um problema, né? O currículo tem um problema. Porque, veja, quando você quer fazer um sistema... Segurança não é sobre caixas. Ele pode ser também sobre caixas. Segurança tem a ver também com um adjetivo, né? Segurança é tanto adjetivo quanto substantivo. Ele está na forma como você bola e faz e mantém seu sistema e, eventualmente, nos componentes que você usa.
E esse é um problema que a gente encontra no mercado. Todo mundo quer vender a caixa, porque a caixa, seja uma caixa de software ou uma caixa de hardware, o custo de replicação, poxa, é baixo perto da engenharia que você usou para colocar lá. Então, quando você, por exemplo, fala do antivírus, né, só para falar uma coisa assim absolutamente trivial, você não está resolvendo nada, você está pondo band-aid em alguns casos, porque o band-aid também não serve para todas as feridas, né? O que é diferente quando você pensa num sistema desde o zero. Então, você pega o Linux, por exemplo, ou Unix, né? O Linux basicamente é um filhote aí do Unix. É um sistema que já foi pensado no modelo que a gente chama adversarial, que é, poxa, convivem no meu sistema aqui peças de software, usuários que nem todos eles se querem bem. Né? Alguém pode estar querendo abusar. E esse pensamento inicial muda tudo. Né? Eu vejo muita gente, isso desde a concepção de uma empresa, né? Estou montando uma startup, né? Como é que eu penso minha base de dados, meu onboard de cliente, ou meu relacionamento com minha base, de forma meio adversarial, né? Que nem todo mundo ali tá na mesma vibe, né? De estar junto. Eu acho que algumas vezes a gente precisa... Obviamente você não precisa agir com a cabeça adversarial, porque isso faz mal. Isso não é bom para o espírito. Mas você precisa sempre pensar, ok, mas se alguém quiser derrubar, sacanear, abusar, o que ele faria? Né? E estar preparado para isso, acho que é importante. Acho que o brasileiro já tem um pouco disso na essência, né? Eu, particularmente, segurança e integridade física, eu fui forjado por uma cientista da computação, mestrada em segurança da informação, que era a minha mãe. Que ela ficava, com esse tênis você não vai sair. Ó, olha no retrovisor, presta atenção, não pode ficar parado no trânsito dando bobeira, não. Cara, hoje eu dirijo o carro, eu paro no farol, tô o tempo inteiro triangulando aqui, ó, retrovisor de trás, porque fica ligado. E eu acho que... E essa é uma curiosidade, né? Você que trabalhou muito no mercado financeiro, dizem que o mercado financeiro brasileiro evoluiu muito por conta da criatividade do brasileiro em tentar explorar falhas. É verdade isso? Não, o brasileiro realmente é muito criativo, né? A gente pega o hacker típico, né? O profissional de segurança típico brasileiro, ele é muito criativo, ele não se coloca pelas regras, né? E ainda tem uma outra coisa, que aí essa é um pouco mais cultural, né? No Brasil, as leis em geral, elas tentam prevenir que alguma coisa de errado aconteça, mas quando acontece, elas punem muito pouco. Né? Então você tem um caldo aí que permite experimentação com baixo risco de punição. Entendi. Então você acaba tendo gente, e aqui eu tô falando de criminoso, né? O hacker que é criminoso, não estou falando do hacker em geral, pelo contrário, mas o hacker criminoso, ele tem todo o que precisa, todo o ecossistema que precisa para ser criativo e ser ousado. Né? Então eu acho que essa é uma grande diferença. Quando você vai para fora, né, tenta ser experimentador num sistema de governo americano, né? Vai pra cadeia rapidinho. Que foi o Kevin Mitnick, né? Que ficou... Acho que é um dos hackers mais conhecidos, né? Talvez o mais conhecido. E ele durou muito tempo sem ser pego, né? Porque, em geral, se pega muito antes. Então acho que assim, essa questão cultural, ela tem um peso muito, muito grande aí, né? E, aliás, em qualquer lugar. A gente olha as Olimpíadas... de guerra cibernética que você tem, né? Você tem umas competições... Existe isso? Existe todo tipo de competições. Existem as militares, as civis. O Brasil sempre está entre os top. É verdade. Em segurança da informação? Em segurança. Uau, não sabia disso. Então a gente tem gente de muita alta qualidade. Infelizmente, tem uma fuga grande de talentos para fora do Brasil. Se compreende, porque no mundo inteiro falta profissional. A gente é incapaz nesse momento, enquanto sociedade, né, de formar na quantidade necessária. Na qualidade, eu diria que na qualidade e na quantidade necessária. Como resolver isso? Big question mark. Mas o que acontece no Brasil é que grandes talentos, mas não necessariamente isso vira grandes startups no Brasil, grandes empresas. Porque você tem uma atração de talentos muito forte. Né? Entendi. Não dá nem tempo. É como se fosse uma força gravitacional enorme, né? De buraco negro, assim, em que quando você está tentando formar um grupo, a não ser que o pessoal seja muito motivado com uma ideia muito parecida, um senso de missão social, o que quer que seja, um senso de missão é fácil
é fácil fragmentar, porque, veja, se você hoje é uma grande empresa, sei lá, do setor de e-commerce, você precisa de um talento na área de segurança, provavelmente ele vai ganhar, sei lá, 50% a mais do que um profissional típico na área de qualquer outra área de TI lá dentro. Né? Então isso forma uma força gravitacional aí que atrapalha bem a formação de massa crítica. Quando você vai para fora do Brasil, não. Né? Você tem um mercado mais evoluído que compra mais, aí você consegue colimar o pessoal, ter dinheiro do investidor, né? E falar, não, cara, eu vou manter esse pessoal aqui, vou conseguir manter esse pessoal o suficiente para sair com o produto e começar a gerar receita. E acho que essa é uma dificuldade atual aí para o Brasil ter um papel no setor de inovação tão forte na área de segurança como já tem em termos de profissionais. Né? Em termos de profissionais a gente está muito bem. Sensacional. Ô Galo, você fundou a Cryptos há uns 20 anos, né? Mais ou menos. E o seu currículo é muito impressionante porque você nunca parou de estudar, né? E eu vejo que no começo da sua carreira você fez uma graduação, que é um curso genérico, ainda não é especializado no mundo da segurança da informação, mas depois dali você dedicou todos os seus esforços acadêmicos dentro desse universo, né? Conta um pouco, por que você estudou tanto e quais cursos que você fez? Essa é uma pergunta boa, assim, eu acho que quando eu estava no colegial, só para falar assim, eu me apaixonei assim, por esse conceito renascentista, sabe, do sujeito que faz tudo, né, e coloca a mão em várias coisas, e eu acho que, assim, porque segurança também é adjetivo, né, voltando, você está em vários lugares ao mesmo tempo, então nesses 20 anos aí, poxa, já lidei com tanta coisa divertida, né, sei lá, já ajudei, sei lá, um órgão de um país aí a ajudar a quebrar a comunicação de terrorista, sabe? Caramba! Ou seja, um trabalho do lado ofensivo, mas pro bem, né? Exato, de investigação, né? Praticamente de investigação. Então, sei lá, já tivemos várias contribuições para a Urna Eletrônica Brasileira. Já fazemos a proteção de comunicação de grandes órgãos de Estado, Forças Armadas, Presidência da República, ou, sei lá, o seu eCPF, o seu eCNPJ tá lá porque tem tecnologia nossa para ele estar lá. Então o passaporte tem emitido com equipamento nosso. Então assim, a brincadeira é interessante, porque toda hora você está lidando com o tema de segurança da informação, mas como é transversal, você tem uma capacidade de impactar um monte de coisas relevantes, né? Poxa, e cada problema novo é uma alegria, né? Porque você tem novidade todos os dias, né? Acho que isso que é apaixonante na nossa área, a área de segurança da informação e criptografia. Você pode tratar dela em tudo, né? E aí você continuou com esse conceito de aplicar, de poder aplicar ela em diversos ambientes generalistas, mas obviamente que quando você faz uma tese de doutorado e um pós-doc, você tem que ser ultra específico, não? Então, deveria, né? Mas veja só, meu doutorado eu defendi ele como uma coletânea de artigos. Foi? Então num artigo eu tratei da urna eletrônica. Foi uma meta-análise ou foi... Não, foi artigo mesmo. Vários artigos? A arquitetura do hardware da urna eletrônica hoje está no artigo que eu escrevi com o tribunal, com o TSE. Demais. Lá em 2010, sei lá. Aí, por exemplo, um outro artigo, só para dar um exemplo, vamos projetar um microprocessador, vamos lá, projetando um microprocessador. Vamos lá e agora vamos fazer um sistema de avaliação de segurança, né, de hardware. Porque, óbvio, a pessoa fala parênteses aqui, né, a pessoa fala dessa distinção, não, mas hardware, software, eu detesto informar para vocês que software não existe. Software sempre executado por hardware. Software nada mais é que instruções para o hardware fazer. Então, amigos, a única coisa que existe é hardware, software sem hardware não existe. Então, assim, voltando... A abstração é tão grande que as pessoas esquecem isso, né? Esquecem, porque é o que ilumina a tela, né? Não, mas o que ilumina a tela são os pixels que estão ali. No fim das contas, pelo menos ainda sem computação quântica, é 0 e 1 no fim das contas. É eletricidade e ausência de eletricidade, exatamente, né? Você está aí no nível lógico aí. Mas assim, só voltando um pouco. Então, deu para fazer várias coisas. E no meu pós-doutorado, o que eu fiz foi como ensinar segurança da informação. Né? Então, meu pós-doc foi em métodos para você ensinar de forma efetiva alguém a projetar sistemas seguros. Né? Que é que tem infelizmente tem poucas pessoas, né,
Então eu vejo a dificuldade que a gente tem para, por exemplo, para recrutar na Cryptos, né? Então hoje a gente, sei lá, está com uns 100 engenheiros, mais ou menos. Poxa. Todos de segurança da informação. Todos trabalham com alguma coisa em segurança da informação, né? Mas dá um trabalhão, você precisa formar, você até consegue achar alguns no mercado, mas são poucos, né? Na verdade, a gente acabou virando assim, quase, não gosto de usar essa palavra, mas quase uma ilha, porque conseguiu uma massa crítica que tem desde o sujeito que vai lá e faz o ataque de engenharia social, ou sabe, até o sujeito que sabe sobre emanações eletromagnéticas que podem... É mesmo? Desse nível? Desse nível. Porque, veja, quando você fala de uma coisa crítica, por exemplo, ICP Brasil. Se você está no Brasil, você já ouviu falar de ICP Brasil. Por quê? O que está debaixo do ICP Brasil? Qualquer contrato assinado digitalmente. O Sistema Brasileiro de Pagamentos. O Pix, o seu passaporte, tudo está debaixo do ICP Brasil. Então imagina o interesse que alguém tem de quebrar isso aí. Total. É de trilhões. Uma mina de ouro, né? Ou causar o caos, ou você causa o caos. Então, quando você pensa nesse tipo de coisa, quem está do outro lado está muito motivado. Ele fala assim, cara, então, se eu puder usar engenharia social, eu vou usar, né, o adversário. Se eu puder usar ataque físico, né, pôr debaixo do braço e sair correndo, vou usar. Né? Aí você começa a ter que pensar em todos os cenários. E aí isso torna o jogo do nosso lado, né, divertido. Nunca vou falar para que é inquebrável qualquer coisa, mas eu vou falar assim, poxa, a gente pensa em vários vetores. Né? Uma vez me falaram que segurança da informação não é sobre tornar um ambiente 100% seguro, e sim sobre diminuir superfícies de ataque. Você concorda com essa afirmação? Acho que é uma das maneiras de você conseguir outra coisa. Segurança da informação é sobre você balancear riscos, né? Nunca é palavra forte, mas raríssimas vezes você tem orçamento, e aí orçamento, eu estou colocando pessoas junto, tá? Porque no final das contas são razoavelmente conversíveis, né? Dificilmente você tem recursos suficientes para cobrir tudo. Então o que você faz? Você mitiga aqueles riscos que são maiores, né? Esse exemplo aqui eu gosto de dar sempre. Por que você escova os dentes? Para manter os dentes limpos, brancos e o hálito bom. Mas esse é basicamente o motivo fútil. Você escova os dentes também porque se você tiver uma periodontite, ele ataca o teu coração e você pode morrer de doença cardíaca ou câncer na garganta. Esse é o motivo hard que você escova os dentes. Fica aí, tá? Para quem não sabia, fica de aviso aí. Mas esse é o motivo hard. Então, assim, você faz segurança da informação por N motivos, né? E às vezes você pode abrir mão de alguns. Agora a questão é, você fez uma análise de riscos? O que é importante para o teu negócio, para o teu startup ou para a tua vida? Poxa, não, para mim não tem problema se, sei lá, vazar qual que é a minha newsletter interna. Pode ser que uma coisa que não seja problema. Poxa, mas para mim é um problemaço se vaza minha planilha de composição de custo. Aliás, quando eu chego numa empresa e pergunto assim, ok, mas o que é secreto aqui dentro? Eu falo assim, não, como assim secreto? Não tem nada a esconder. Cara, não é esconder, não estou falando de esconder. Mas vamos fazer diferente. Quem que é teu concorrente? Não, meu concorrente é Joãozinho. Tá bom. Cara, quanto você pagaria? Cara, totalmente lícito, tá? Mas como você pagaria para ter a lista de clientes dele, do pipe dele? Aí o cara fala, pagaria X zeros, né? Então, poxa, então você tem uma coisa que vale muito aqui com você, que no mínimo é a tua lista de clientes. Toda empresa, no mínimo, tem uma lista de clientes, de prospects, que vale alguma coisa. Todo mundo tem algo para proteger. A questão é fazer uma análise concreta daquilo lá, né? E LGPD é só uma partezinha disso, né? Que agora entrou na moda, né? Porque todo mundo tem que se adequar. Por causa de compliance. E aí começa a complicação, né? Por que você deve fazer segurança da informação? Bom, compliance é um bom motivo, porque ninguém quer pagar multa ou ir para cadeia, dependendo do que você está fazendo, pode dar cadeia, né? Mas tem um motivo fundamental, que é você mitigar risco. Né? Esse é o motivo de verdade pelo qual todo mundo tem que prestar em segurança da informação. É mitigar risco, né? Garantir que o teu negócio esteja aqui daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Vamos pegar o caso do Yahoo, né? Todo mundo viu o Yahoo aqui, pelo menos o pessoal um pouco menos novo já viu o Yahoo. Poxa, grande empresa. Era o dominante da internet. Não tinha que Google, que nada. Era o Yahoo. Quando eu entrei na internet pela primeira vez, era o Yahoo. Cara, teve um evento de segurança grave, 2, 3, 4, desapareceu.
Assim, foram tão graves os eventos de segurança que aconteceram entre 2010 e 2015 que, poxa, a plataforma basicamente desapareceu, né? O custo de um data breach, ele não é medido só eventual compensação que você tem que fazer para o cliente, ou o trabalho que você tem para colocar o sistema de pé de novo, né? Tem vários casos aí, ou as vendas perdidas. Ele é o churn futuro, né? É o que você perde de margem no futuro, né? Então essa é uma situação que para avaliar, você precisa fazer de forma profissional. Pode ser com um profissional interno, pode ser com uma consultoria externa, mas acho que é importante que toda empresa tenha noção disso, né? Uma analogia que eu fazia sempre era que no Brasil a maioria das empresas de tecnologia não tinha um fundador técnico. E quando eu digo técnico, proveniente do universo tecnológico. Programador, cientista da computação e etc. E eu sempre disse que esse era um dos fatores da gente ter produtos muito ruins, né? E olha se produtos mais tradicionais, mundo de RP, mundo de frente de caixa e etc. Aí, agora a gente está começando a ter uma leva de empresas que os fundadores são técnicos, né? Então, lá nos Estados Unidos, você começa a olhar os principais fundadores de startup ou de grandes empresas que acabaram se tornando, eram técnicos. McAfee, que morreu recentemente, era técnico. Larry Ellison, da Oracle, é um cara técnico. Bill Gates, Steve Wozniak, da Apple, Steve Jobs, HP... A lista é enorme, né? Já era consolidado lá, né? No Brasil isso começou a mudar um pouco mais recentemente, de fato. O meu ponto é, eu imagino que isso deve ter uma relação pela falta de conhecimento, né? Eu acho que esse mundo tech, assim, o papel do CTO de alertar o CEO, de falar, cara, isso daqui é importante e tal, porque eu vivi isso algumas vezes, né? Das pessoas não darem o peso necessário para a segurança da informação. Olha a startup que está começando hoje. Quando que o fundador tem que começar a pensar e investir em segurança da informação? Porque, na minha cabeça, segurança da informação é sempre quase que infinito, né? Você pode investir o que for. Como é que se dá o equilíbrio certo para eu não errar a mão? O que você pode dar de ideia aí para a galera? Esse é um problema recorrente, é uma avaliação constante. Mas assim, a gente tem alguns números que podem ajudar, né? Quando você resolve um problema de segurança na fase de requisitos, né? Bom, a gente imagina que ninguém começa a escrever software codando sem pensar o que você vai resolver, né? Quando você vai pensar o que vai resolver? Isso está num Epic, isso está num requisito formal, PMBOK-like, não importa, sempre começa com um requisito. Mas as métricas mostram que um problema de segurança resolvido na fase de requisitos é 100 vezes mais barato do que no campo. Então é essa cabeça que tem que estar lá. Existe alguma outra coisa que você faz com o seu dinheiro que valoriza 100 vezes? Não tem. Então essa é uma que você tem que fazer, porque é economicamente vantajoso. Desenvolvimento de software seguro. Desenvolvimento de software levando em conta o ciclo de vida do software, né? E a coisa toda começa no requisito. Se você não coloca como requisito, recuperar depois pode ter migração de base de dados, você pode ter que ficar fora offline. É a receita para dar errado. Então, assim, hoje, para aqueles que estão montando sua startup, se você for capaz de minimamente descrever quais são as características, os adjetivos, né, de segurança que tua plataforma precisa ter, quais são os eventuais cenários de ataque, poxa, quem pode atacar, por qual motivo, poxa, você já avançou muito. Foi um brainstorming aí que de repente você gastou uns 2-3 dias fazendo e deixou o fundador de hoje feliz amanhã. Sensacional. E isso não necessariamente precisa ser um especialista em segurança, né? Eu acho que só o fato de você estar refletindo sobre as possibilidades, né, já é um exercício, né? É um exercício, quer dizer, você tem tem que ter, obviamente, uma cabeça um pouco adversarial, né? Você não precisa ser especialista, mas, poxa, pensando em abusos, né? Pois é. A pergunta que você tem que fazer é como eu abusaria? Tem que ter uma cabeça maliciosa, criativa, né? Exatamente. Mas eu acho que assim, o brasileiro que tá aí no dia a dia vai ter essa cabeça no mínimo, né? Esse é um lado. E o outro, você precisa saber que existem listas de riscos conhecidos, né? Então, o Instituto de Padrões americano, o equivalente de Metro brasileiro, chama NIST. O NIST tem publicações que você pode procurar, NIST
NIST, Risk Assessment, né? E você vai encontrar lá listas de riscos conhecidos. Então, obviamente, estão escritos de forma mais ou menos genérica. Em desenvolvimento de software ou em geral? Em tudo. Desenvolvimento de software, deployment, Produtos. operação. Então, você pode olhar até o dia a dia da tua empresa. Então, você pode olhar lá e falar assim, poxa, não tinha pensado nisso. Então, no mínimo, você incorpora no life cycle, ou não, ou escolhe ignorar, mas sabendo que está ignorando alguma coisa. Galo, eu lembro que eu entrei numa empresa que estava com um problema sério de segurança, e aí eu peguei o telefone, liguei para um amigo meu, que é um dos que mais conhece segurança que eu conheço, vulgo Roberto Galo. Falei, Galo, me ajuda que o bicho tá pegando aqui. Naquele cenário, a gente estava perdendo mais ou menos 1,5 milhão por mês de fraude. Não vou abrir o nome da empresa para a gente não expor aqui, mas mais para servir de conscientização aqui para as pessoas. E eu não sei se você lembra ou se eu te contei, mas eu vou contar a situação que é muito engraçada. Era um rapaz do interior, cara, algum interior muito remoto, não sei se era interior da Bahia, interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena. Esse rapaz descobriu como acessar a conta dessas pessoas. Tinha um jeito muito fácil dele conseguir acessar. E eram contas que tinham muito pouquinho dinheiro. Muito pouquinho dinheiro. E ele conseguia juntar esses dinheiros e um pouquinho de dinheiro, um montão de vezes, virava alguma coisa. E aí ele começou a vender produtos eletrônicos para as pessoas da cidade. Então, e também eletrodomésticos. Então chegava lá para Dona Maria, que era do mercadinho da rua principal da cidade. Ô, Dona Maria, tá precisando de alguma coisa? Geladeira, fogão? Eu tô vendendo tudo pela metade do preço. Ele ia lá, fazia a rapa e comprava. Ele fez, durante o período que ele descobriu esse vetor de ataque, até o momento que a gente conseguiu endereçar esse problema, foi aproximadamente ali uns 120 transações que ele fez. Ou seja, para uma cidade pequena, ele fez bastante coisa e, pô, 1,5 milhão, né, por mês. Óbvio que ele era uma parte disso, puta, foi surreal. Cara, isso era um problemaço de uma empresa grande, né? Uma empresa, puta, que já faturava centenas de milhões de reais, que nunca tinha investido de forma relevante em segurança e que tomou um atraso relevante. Precisamos ficar alguns meses ali até conseguir desenvolver o básico para endereçar aquele problema, né? E eu lembro que quase toda semana você ia lá pra gente sentar, conversar, chorar as pitangas, tomar um café. Mas às vezes não se resolve rápido soluções assim, né? O que você pode dizer sobre esse problema específico e como você correlaciona com centenas de clientes que você já teve com situações similares? Olha, esse é um problema bastante interessante. Você tem níveis diferentes de governança sobre o que está acontecendo. Então, assim, tem empresas que estão em ciclo de crescimento ultra rápido e diminui a fraude. Ele não tem uma fraude, digamos assim, técnica no sentido de, puxa, tem uma API aqui exposta. Ele tem uma de processo, né? Mas ele coloca a conta, puxa, eu estou perdendo, sei lá, 1% do faturamento. Estou falando qualquer coisa aqui, 1% do faturamento. Mas esse 1% do faturamento que eu estou perdendo, se eu mudar o processo aqui, eu vou perder 5% de faturamento por causa do churn, o que quer que seja. Ele escolhe, né, manter o processo frágil, porque ele perde muito mais em receita. É sabido, né? É sabido. É sabido. Então a primeira questão esse aí é um grande divisor de águas. Aquilo que está acontecendo, você sabe, está no nível aceitável, porque você nunca zera a fraude, né? Então você pega o setor bancário, se você falar de uma a cada 100 mil transações, ele está feliz que uma a cada 100 mil tá fraudada. Tá tudo bem. Tá aceitável. Agora, se você tem uma API exposta, aquele 1 para 100 mil pode passar para 1 para 1000 imediatamente, né? E isso tem a ver com a forma com que os sistemas são colocados no ar, né? Muitas vezes sem nenhum tipo de teste externo, né? Teste técnico externo. A gente tem que lembrar, e eu acho que essa é uma coisa que a gente conversou nesse caso específico que você está falando, mas já vi em vários outros casos, é que a área de segurança ela tem que estar, sempre que possível, fora da diretoria do CTO. Porque existe um conflito de interesses total
Total. Prioridade, né? As prioridades. Exato. Eu digo o conflito de interesse nesse sentido, né? O CTO tem que manter a operação funcionando e entregando os milestones que você está procurando. O cara de segurança tem que garantir que as coisas elas estão minimamente asseguradas, né? E normalmente é bom que essa cadeira fique debaixo ou do CFO. Né? O CFO é uma boa dica, né? É uma boa dica, mas que fique em outra cadeira, para que você tenha esse diálogo e a priorização correta. Veja, segurança não custa muito caro. Talvez, se você tiver investimento no nível correto, vai custar uns 10% do que você investe na área de TI em geral. Tá. Poxa, 10% é muito ou pouco? Depende. Para a maior parte das operações se paga muito facilmente. Níveis acima disso, normalmente não. Então, o que a gente vê com uma frequência muito grande, mais recentemente, são os problemas oriundos da integração entre sistemas diferentes. Então, o sujeito tem uma plataforma multi-cloud, multi-framework, multi-client, e hoje é possível encontrar frameworks que em seu deploy padrão são bem fechados, relativamente bem fechados. O problema aparece quando você começa a interagir 2 ou 3 ou 4 ou 5 desses frameworks. Aí realmente é a receita da tragédia. E o que a gente vê é que quem está fazendo o deploy de um framework interagindo com outro, normalmente não tem como entender de mais de um de framework. Os frameworks são complexos, são cheios de detalhes, né? Então, assim, o que a gente tem visto é que tem menos casos de erros absolutamente triviais, não é que eles não têm, né? E eu me lembro que nesse caso que a gente está falando tinham problemas triviais ali. Né? O grande problema era no onboarding, de identificação do cliente, né? Do cliente. E assim, dependendo do framework que você usa, esse problema está relativamente resolvido. O problema agora, ele está migrando, né? Assim, é como as coisas encaixam entre si. O sujeito pega e faz deixa a chave deixa o token codado no repositório. No repositório, e, poxa, aí qualquer um consegue um acesso à base de dados. Então, assim, os problemas eles estão aumentando em decorrência, em geral, da interação entre diferentes componentes e talvez mais controlados nos componentes individuais do que eram no passado, né? Antes, os componentes individuais eles não eram pensados com uma cabeça adversarial, né? Eu falei assim, não, cara, se o cara precisa deixar seguro, ele vai lá e fecha. Só que, cara, o desenvolvedor que pensa nisso é muito difícil. Aliás, esse eu lembro até que foi alguma coisa importante que a gente fez, que a gente passou um treinamento de codificação segura. Para a empresa inteira. Para a empresa inteira. E isso aí foi pivotal lá dentro, né? A gente viu que realmente fez uma diferença fundamental assim, na taxa de geração de defeitos, né? E eu acho que assim, os passos gerados que a gente tomou lá foram bem interessantes. E pegando a fraude aí, e quase zerada a fraude, né? Obviamente se pagaram, né? Opa! Cara, o que foi gasto de dinheiro ali foi impressionante. E o tempo, né? O problema é a agonia. Porque o tempo passa, chegou o próximo mês e tá em quanto, Putz, cara, era muito dinheiro. No fim das contas, eu acho que na hora que você faz essa matemática aí que você falou, dos 100 vezes, deve ter sido muito mais, com certeza. Mas foi interessante. Você vê que se tivesse investido um pouquinho, se tivesse tido uma consciência um pouquinho antes, isso nunca teria acontecido, né? Mas começa medindo, né? Porque várias pessoas elas não medem. Quer dizer, a partir do momento que você mede, você toma um susto. Poxa, não achei que era desse tamanho. Tem isso, né? Porque se você não tivesse consciente dessas medições, desses números, cara, esse negócio ia embora e talvez... Porque você sabe, né? O hacker, depois que ele faz a limpa, ele gosta de... Eu que descobri, eu quero mostrar para o mundo o que eu fiz. E na hora que esse negócio vaza e ele não te avisou, cara, aí ele pode derrubar sua empresa inteira, né? Porque uma pessoa fez aquele estrago, imagina 10 ou 15. Exato, depende do nível de querer aparecer, né? Assim, óbvio, um atacante estratégico que está ganhando dinheiro com fraude, ele vai permanecer sob o radar o mais tempo possível. Aliás, essa é uma coisa interessante, né? A maior parte das vezes os ataques sofisticados, né? Aqueles que estão preocupados com o estratégico, com os grandes ganhos, o sujeito acha um problema, entra, ele a partir de dentro fecha o problema para que ninguém mais entre e continua ficando lá dentro dono da situação, né? Isso é bastante padrão. Isso que eu queria te perguntar.
Porque às vezes eu vejo alguns ataques que são muito amadores. É um menino que nem sabia nada e ele descobriu uma falha, um negócio assim, com a criatividade dele. Acabou descobrindo, pegou um programa que o outro fez e ele acaba se virando e conseguindo fazer alguma coisa e a mídia chama ele de hacker. Você consegue perceber, assim, quantos por cento são ataques sofisticados e quantos são bobagem, assim? A maior parte dos ataques, eles são composições de vulnerabilidades conhecidas, né? Então, assim, mais de 90% dos ataques, eles advêm de problemas conhecidos. A gente tem uma situação que é o seguinte, raramente você consegue fechar um problema no momento que ele foi descoberto, né? Algumas entidades, falando genérico aqui, entre empresa, governo, etc., fecham em questão de dias, outras fecham em questão de meses, né? Eu lembro um número que me impressionou muito, se alguém olhar aí deve ter um mais atualizado, mas uns 4 ou 5 anos atrás eu vi um número que era o seguinte, naquele ano, né, digamos 2015, um computador Windows ficou, durante o ano de 365 dias, ele ficou mais de 500 dias do ano, se você somar, né, com alguma vulnerabilidade não corrigida pela Microsoft. Uhum. Ou seja, em geral, caramba, as plataformas elas têm muitas vulnerabilidades conhecidas a todo momento. Claro, isso melhorou um pouco nos últimos anos, né? Mas assim, é uma questão de tempo. Se você tem algum interesse, o atacante que tem algum interesse estratégico, ele senta e espera um pouco, a oportunidade aparecerá, né? Óbvio que quando não tinha internet, os softwares não eram atualizados mais rápidos, né? Mas, por exemplo, minha mulher, cara, você pega o celular dela, toda vez que ele fala, vamos atualizar, ela não. Vamos atualizar, não. Porque não detém, por mais que eu explique, que eu diga que é importante e tal. Depois teve uns eventos, tomou um sustinho, aí entendeu, aí nunca mais deixa de atualizar. Agora, uma das coisas que eu lembro que você falou muito naquele treinamento que a gente fez na empresa foi sobre o componente humano, né? O componente humano é um ponto de falha brutal também, né? Ele é um componente de falha brutal, assim. Eu acho que aí a gente tem diferentes aspectos também, assim. Primeiro é que a maior parte dos sistemas, softwares, computadores, celulares, eu tô falando assim, em geral, que a gente tem legado, eles são feitos com a perspectiva de que o usuário é razoável. Mas razoável significa diferentes coisas para diferentes pessoas, né? E aí, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é, a pessoa pergunta assim, ok, vamos falar um pouquinho sobre o que você publica na sua rede social, né? Você tem que publicar na sua rede social aquilo que é aceitável para você. Mas com qual cabeça? Com a cabeça de hoje ou a cabeça de 10 anos na frente? Com a cabeça de 10 anos na frente. Porque aquilo não vai desaparecer. Então é muito difícil julgar o que será razoável daqui a 10 anos com o que se sabe hoje. A única forma de você controlar um pouco isso é ser relativamente conservador. E aí eu volto para os softwares, né? A maior parte dos sistemas foram, por um lado, né, bolados com uma ideia de usuário meio idealizada, né? Mais recentemente tem sido avançado, assim, o entendimento global é que você deve adotar uma estratégia que é chamada de Zero Trust, né? Zero Trust significa que você, quando vai incorporar qualquer coisa no teu sistema, usuário, componente, o que quer que seja, primeiro você checa, depois você confia, e não o contrário. Uhum. Né? A gente trabalhava muito com, eu confio, depois eu checo. Agora o contrário. O contrário. E isso aí, no final das contas, permite que no final do dia você sobreviva melhor aos usuários que de repente estão fazendo uma coisa que parece razoável para ele, mas não é, de maneira nenhuma. Bom, aí a gente tem outro problema, que é dos usuários que de fato estão contra o sistema. Uma coisa é o sujeito incauto, outra coisa é o sujeito mal intencionado. Né? E o mal intencionado muitas vezes pode ser pelas coisas mais triviais. Por algum motivo está sendo injustiçado no trabalho. Né? Assim, deixa eu fazer um disclaimer, né? As tuas pessoas na tua empresa são as coisas mais valiosas que você tem ali. Ponto. Independente disso, algumas pessoas podem sim
está numa situação de estresse psicológico, de querer vingança, qualquer tipo de coisa, né? E a questão é, quanto conhecimento dos assuntos sigilosos, que nem eu falei, toda empresa tem, qual é o nível de acesso que a pessoa precisa ter? E tem uma regra que chama princípio do mínimo privilégio, para o que ela pode fazer, e princípio da necessidade do conhecimento, para aquilo que ela deve ser. Se você aplicar esses dois princípios na sua empresa, veja, você pode, obviamente, falar, poxa, estamos fazendo, mas talvez aquele detalhe, aquele poder que não é necessário, né? Se você aplicar esses dois princípios simultaneamente, a chance do usuário intencionalmente ou acidentalmente causar um dano diminui drasticamente. Eu sei que é difícil, porque às vezes você está numa startup, por exemplo, ou numa empresa nascente, você fala assim, não, todo mundo é igual. De fato, todo mundo está com o mesmo ímpeto ali, mas você não consegue, primeiro, evitar acidentes, porque eles acontecem, e depois, quando a empresa começa a ficar um pouco mais... Você não consegue evitar conflitos de interesse. Existem conflitos de interesse. Pessoas boas, honestas, bem-intencionadas, terão conflitos de interesse. E nem sempre será totalmente ético a forma de resolvê-los. Aconteceu agora o caso da VP do Facebook, que foi no 60 Minutes, né? Botou a boca no trombone, parece que estava insatisfeita. Eu não vi a entrevista por completo, mas sei que isso... tem gente dizendo que foi o maior impacto desde o Cambridge Analytica lá pro Facebook, de tanto impacto que teve. Ou seja, um funcionário interno, né? E de uma pessoa de peso, provavelmente, né? É uma pessoa que certamente está falando aqui as coisas porque viu elas acontecerem, né? Eu não tenho, obviamente, nada contra a empresa A, B, ou C ou D, mas é claro que quando a gente fala de mídia social, várias delas, se não a maior parte, a única métrica relevante para elas é engajamento. E obviamente que engaja muito mais temas polêmicos, ou até aqueles que são borderline em termos de verdade, chamados de fake news ou não, do que o conteúdo de qualidade. Eu acho que assim, na minha perspectiva, olhando assim esses 20 anos, e eu também juntando com um pouco de outras áreas que acabei me envolvendo, na área de inteligência, na área de contra-inteligência, né, a gente vê que, veja, a indústria se provou incapaz de se autorregular em segurança. Não existe isso. Aliás, você usa cinto de segurança no seu carro porque você é obrigado. Né? Que é o compliance. Que é o compliance. Que é o compliance. Em segurança, em geral, isso é um efeito social. Na maior parte das sociedades isso precisa ser regulado. O Estado tem que entrar. Né? E eu acho que essa questão da regulação externa, no final, ela precisa acontecer, senão a gente não vai para frente. E na casa da mídia social, né, com esse interno, ela simplesmente expôs uma situação ali que para ela estava intolerável. Ela, na opinião dela, o Facebook atentava à democracia, eu já digo, não estou nem fazendo juízo de valor, e que era contra a família. Eu, particularmente, acho que redes sociais, em geral, elas têm um efeito potencialmente ruim, que precisa ser... A sociedade vai precisar resolver. Acho que a gente está aprendendo ainda, né? Como lidar com isso. Eu acho que, de fato... Não é fácil. Não é um tema simples. Não, tem muitos ganhos, é importante, você interage com quem... Mas assim, ela não vem sem efeitos colaterais. E eu acho que esses efeitos colaterais certamente tem maneira de mitigar um pouco. Eu acho que tem algumas coisas que de fato precisa colocar um pouco o dedo, porque algumas coisas podem influenciar uma eleição do país mais importante do mundo, né? Veja, esse caso que você falou, acho que é muito importante. Assim, se a gente olhar do ponto de vista de chamam campanhas de influenciação, né? Acontece a todo momento. Os russos fazem sistematicamente isso ao redor do mundo, né? É só nos Estados Unidos? Não. O movimento separatista na Catalunha tem dedo. A questão da Venezuela tentando influenciar a eleição na Colômbia com apoio russo. Tudo que aconteceu na Geórgia, veja, assim, é sistemático. E aliás, até se me permite um parênteses aqui, essa é uma coisa interessante, porque o mundo tem mudado muito, né? Se você pegar as convenções de armamento, de guerra,
eles proíbem que os estados nacionais, né, vão lá e mirem em civis do outro lado. Isso é um crime de guerra, né? Sim, tem regra na guerra. Se uma força, existem várias regras, mas se uma força entra em combate mirando o civil do outro lado, isso é crime de guerra. O sujeito depois vai pro Tribunal Penal de Haia e, né, e vai preso ou sofre todas as sanções, né? Ele passa a ser condenado muitas vezes no país de origem, mas internacionalmente também. Então a lei ela está ali para proteger quem militar. Agora, o que acontece quando o Estado Nacional vai lá e mira o cidadão do outro para influenciar a eleição? Novidade, né? É novidade. Novidade entre aspas, mas é um negócio que ainda não se... Está acontecendo. Já tem um tempo, né? É altamente repreensível, né? Isso obviamente é uma espécie de... É um crime, não sei se como qualifica, mas obviamente é uma coisa que é assim, impensável, né? Que precisa tomar muito cuidado, precisa de regulação. Esse que é o ponto, precisa de regulação. Tenho, né? Um amigo, foi uma das pessoas mais geniais, assim, que eu conheci, um rapaz muito inteligente. Inclusive, ele participou de uma dessas competições, dessas empresas que promovem, e os caras falaram, nossa, o hardware aqui, ninguém ataca, ninguém nunca derrubou, inclusive estamos com ele aqui numa rede X gigabit, bababá. Tava lá o equipamento na frente, parecendo uma medalha de ouro, e você tinha um prazo, né? Então, pô, vai ter a competição aqui, vai ganhar um prêmio, não sei quantos $1.000, bababá, babá. E aí esse meu amigo tava nesse evento, e na hora que ligaram o cronômetro, ele entra no computador dele, cara, pá. Cara, juro, não deu 10 minutos. O negócio parou de funcionar, parou de responder. E aí os caras, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui? Acabou a energia. Acontecendo alguma coisa aqui, não tá respondendo, alguém fez alguma coisa, por favor, se pronuncie, bababá. Aí o menino levanta. Fui eu que fiz. De fato consegui, bababá. Putz, os caras todos sem graça chamaram o menino pro palco. Então explica aí o que você fez, conta pra gente o que você fez. E foi um negócio tão besta. Ele criou um torrent linkando pro servidor. Torrent, pra quem não sabe, é aquele protocolo que se distribui arquivos peer-to-peer. Então, muitas pessoas foram tentar acessar um arquivo. Ele tinha colocado um arquivo que era adorado por aquele momento. Era um filme muito famoso na época, um filme que todo mundo estava querendo. Então, ele colocou no título do torrent o filme, 1080p, não sei o que lá, e jogou nos principais diretórios de torrent. E rapidamente as pessoas começaram a tentar baixar esse torrent. Só que esse torrent não apontava para o filme, apontava para o servidor. E aí, no fim das contas, esse ataque é o DDoS, que é um Denial of Service distribuído, né? Que é um negócio besta de se fazer e que poucas pessoas pensariam nisso. Esse mesmo menino foi contratado, não sei nem se eu posso falar isso aqui, por um país, não vou citar o nome do país, então assim, ninguém vai ficar sabendo. Ele foi contratado por um atual presidente de um país no continente africano, que ia estar muito próxima de uma eleição, e ele foi contratado para manter todas as comunicações do adversário fora do ar. Então ele manteve o site fora do ar, ele manteve tudo que era do oponente fora do ar. Exatamente para ele ter vantagem competitiva e se reeleger. Então você vê, e isso não é de hoje. Ele fez isso há uns 10 ou 15 anos atrás, talvez. Um menino do interior de São Paulo fazendo isso. Imagina a Rússia, né? Essa é uma questão muito importante, né? Quer dizer, a internet é alguma coisa frágil, né? A nossa vida digital, na verdade, ela é bastante frágil. Você vê ataques aqui e ali, eles são relativamente contidos, na verdade. Eles são quase experimentações. Deixa eu fazer um exercício, né? Eles são quase ao redor de exercícios. E esses exercícios, eles têm que, obviamente, ser colocados também em perspectiva, né? O exercício pode ser... Tenho capacidade de ataque? Tenho capacidade de defender? Deixa eu falar uma coisa que eu acho que pouca gente percebeu. Na maior parte das vezes, quando você faz um ataque cibernético, é muito difícil alguém descobrir onde é a origem, né? Por exemplo... A origem do ataque. A origem do ataque. Se alguém atira com uma arma de fogo em você,
todo mundo em volta vê quem está atirando. Então o que a gente chama de atribuição de origem, ela é trivial. Né? Quem atirou, quem está com smoking gun, né? Quem acabou de estar com a arma na mão. Isso é trivial. Então, assim, a resposta a um ataque físico, a proporcionalidade dela é tranquila. Né? Você prende o cara, ou você, em legítima defesa, atira de volta. Né? Agora, no cibernético não é assim. Vamos supor que quando você faz um ataque cibernético, você só tem 5% de chance de descobrir quem que te atacou. Você vai atacar com a mesma força ou você vai atacar com 20 vezes mais força? Essa é uma pergunta muito difícil de se responder. Como é que é essa pergunta? Repete ela. É a seguinte: a hora que eu ataco alguém, né, a chance de eu ser pego é muito baixa. Eu espero uma resposta do mesmo nível do meu ataque ou, entre aspas, nuclear, muitas vezes mais forte. O atacante, né? Qual a expectativa do atacante? Quando ele recebe o contra-ataque. Ele tem que ser muito maior. Ele tem que ser muito maior porque a chance de dar certo é pequena. Né? Por causa da chance de descobrir quem que foi o adversário. Então as capacidades de ataque e defesa, elas são meio desproporcionais. Elas têm que ser projetadas meio desproporcionais por causa dessa dificuldade de atribuição de origem. Esse é um ponto. O outro ponto relacionado a esse exemplo que você deu, que eu acho que seria interessante comentar, é que, veja, proteger o seu sistema, todo mundo tem direito. Isso é um direito intrínseco de autoproteção. Atacar, quase ninguém tem direito. Você tem direito, normalmente, quando você é uma força armada, porque esse é o teu dever. Você tem certas circunstâncias assim, muito constritas. Quando alguém te está atacando, por exemplo, você está sofrendo um DDoS, é compreensível, se em legítima defesa, você for lá e derrubar o sistema de quem está te atacando. Fora isso, é trabalho da polícia ou do Estado. Né? Então, nesse exemplo que você deu, né, que até bom não falou o nome. Melhor não, né? Melhor não. Você tem que fazer duas perguntas. É ético o que eu estou fazendo do ponto de vista ofensivo? Pode ser que sim, pode ser que não. Em alguns casos é. Se alguém estiver atacando DDoS, se você responder, porra, é ético, com certeza. E além de ético, é legal o que eu estou fazendo? Né? E essas duas perguntas elas têm que ser, quando você parte para a área ofensiva ou de entrar no sistema para questão de inteligência, né, explotação que a gente chama, elas precisam ser respondidas sempre. Né? E a resposta muitas vezes ela é borderline, ela ali assim meio cinza. Nem sempre é fácil de decidir, não. O Galo, vocês cresceram tanto que vocês foram até para fora do Brasil, né? Hoje vocês têm escritório na Suíça, né? Por que se deu isso? Por que na Suíça? Essa é uma pergunta muito boa. Assim. Eu acho que a gente tem que lembrar que o tipo de solução que a gente entrega são, em geral, soluções de proteção. Né? Ela, envolvendo criptografia, elas são itens, criptografia em particular, é um item regulado por vários governos. Existe um acordo que chama Acordo de Wassenaar, que tem mais de 40 países, que proíbe, não é que proíbe, mas que regula a exportação de criptografia forte para fora desse grupo de 40 e tantos países. Porque esses países veem que criptografia é um item relevante do ponto de vista de segurança nacional. Então, poxa, eu não quero que um eventual inimigo tenha acesso à tecnologia boa para se proteger. A gente sempre acreditou que qualquer um tem direito a se proteger. Né? Proteção é um direito intrínseco de tudo, de todos. Mas não é assim que vários governos veem, né? Ou vários estados veem. Então, quando a gente foi para fora do país, foi atendendo tanto o setor público quanto enterprise, né? A gente viu que para vários clientes isso ressoa. Poxa, eu quero ter uma solução que não tem backdoor. Né? Eu quero ter uma solução que de fato funciona quando eu precisar. E a gente escolheu a Suíça como segunda base da empresa porque o país é um país legalmente neutro, o Brasil é de fato neutro. Né? Você vê que a gente não se envolve em conflitos, mas a Suíça é legalmente neutro. Né? Isso permite que eu não tenha como tecnologias vindas, por exemplo, vamos supor, Reino Unido. Reino Unido é interessante, ele tem uma lei
do ano 2000 que chama Regulation of Investigatory Powers, RIP. Nessa lei está escrito lá claramente, você é um fabricante de equipamento de segurança na Inglaterra, se a polícia precisar, você vai dar a chave criptográfica para abrir a comunicação. No Brasil não tem isso, na Suíça não tem isso. Né? Então a posição aí tá porque eu consigo entregar... Que loucura, não sabia disso. Pois é, os Estados Unidos têm uma lei nesse sentido, ou tinha, né, que é o Patriot Act, né? Os artigos expiraram, mas estão tentando aprovar uma outra lei. A China tem lei sobre isso também, chama Encryption Law, de começo do ano passado. Então, vários desses países olham a parte de segurança, em particular a de criptografia, como uma coisa que eles só querem para eles, né? Não querem para os demais. Então, a gente acabou crescendo aí, né, nos países, porque vários outros países têm o mesmo anseio que nós brasileiros, por exemplo, né? Eu quero quando vem um equipamento da Cisco, não venha NSA dentro. Eu quero quando venha um equipamento de UK, não venha o MI6 ou quem quer que seja dentro. Né? Então foi esse nicho que a gente trabalha. A gente trabalha basicamente num nicho onde alguém precisa de segurança séria, né? Não é de brincadeira, e o que está lá dentro, ele não quer que venha com porta backdoor. Total. Né? Esse é o nicho. O quanto disso você está falando foi despertado de forma massiva por conta do que o Edward Snowden fez? Bastante. Assim, o que a gente... O Edward Snowden, ele serviu de abertura de olhos para muita gente, né? Porque o que acontece? As áreas técnicas, você que tem um backdoor aqui, avisa a gestão fala, porra, quando é que a Cisco vai querer fazer alguma coisa contra mim? Né? Poxa, quando é que... Veja, esse é um pensamento muito curto, porque eu não estou falando mal de provedor A, B, C ou D, Sim. Mas pega o Google, por exemplo. Tá sobre uma legislação, não tem muita opção, né? Não, mas mais do que isso, pega o Google. O Google, bom, você pegou a nuvem do Google. Mundial. Desculpa te dizer, mas a nuvem do Google é um hack. São hacks com servidores dentro, que tem pessoas lá dentro. Né? Por que diabos você acha que a pessoa que está do lado do hack do Google é fundamentalmente diferente da pessoa que está do lado do teu hack na tua empresa? Não tem nada fundamentalmente diferente. Não é uma entidade, né? Não é uma entidade. Porra, esse cara usa o bonezinho do Google, por isso ele é incorruptível. Não existe isso. Não existe isso. E esse pensamento, ele precisa ser falado. Eu uso nuvem porque é prático, porque é escalável, etc e tal. E porque o pessoal tem processos. Então, porra, tem governança altíssima na nuvem da Google. Não vou discutir. Mas se eu estou falando de interesses altos, não tem processo que segure. Né? Pega uma farmacêutica. Vamos fazer um exemplo aqui, só uma brincadeira. Pega uma farmacêutica. Uma farmacêutica investe bilhões em medicamentos. Né? A maior parte dos bilhões falham. O cara investe em 100, sai um. Não sei se esse é o número, mas eu sei que a relação é pequena. Né? O cara investiu, sei lá, dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de dólares fazer as coisas e até que saiu um medicamento. Esse medicamento, enquanto ele não patenteou, não testou, se alguém descobre, ele literalmente ganhou dezenas de bilhões em vantagem. Você deixaria na nuvem de qualquer um segredo de 1 bilhão? Não faz sentido nenhum. Porque o que você faz? Se eu tiver suficientemente motivado, tô assim, por hipótese, né? Eu vou lá e compro todos os funcionários que estão no data center do Google para me dar acessos discos. Total. Sai até barato. Sai até barato. Porque é desproporcional o ganho que a empresa vai ter versus o que a pessoa pode ter, né? Absolutamente desproporcional. E essa é uma outra questão interessante, né? Assim, o que eu ganho não é igual ao que o outro perde. Né? Verdade. Tirando dinheiros, né? No banco lá, poxa, conseguiu sacar R$1, né? Aí o banco perdeu R$1. Mas saindo daí, as coisas são diferentes. É a questão do segredo. O segredo é a única, assim, informação é a única coisa que você rouba e a pessoa que tem continua com ela. Essa aqui é a maldição. Ela te cobra no futuro. Né? O sujeito que perdeu ali sei lá, a fórmula, o processo de fazer um medicamento,
Isso cobra a competitividade da empresa, o mercado, no futuro. Eu acho que essa cabeça ela precisa ser... a pessoa precisa estar atenta a esse tipo de coisa. No Brasil, acho que a gente tem um desafio muito grande que é conseguir pensar a longo prazo, né? Quando a gente fala, a maior parte das empresas no Brasil, elas lidam com a sobrevivência no dia a dia, né? Por diversos motivos. Se você é uma startup que está crescendo muito rápido, poxa, o que te importa muito o próximo mês, mas se você quer ter um terreno fértil para continuar crescendo, você precisa pensar de forma estratégica em segurança. Total. Galo, você fundou a Cryptos, foi até o pós-doc, continua estudando até hoje. Você é envolvido em diversas ações e eu fiquei super feliz também de ver que hoje você integra uma comissão que foi recém-criada, não sabia, descobri aqui olhando agora há pouco, que é uma comissão do TSE, né? O que é isso exatamente? O ministro Barroso, ele... Bom, eu vou falar aqui o que o ministro falou, né? Só repetindo, mas o ministro Barroso basicamente é interessado em aumentar a transparência das eleições, né? Formou uma comissão onde tem 12 pessoas, né? Então tem o senador Anastasia, tem o ministro do TCU, tem técnicos da Polícia Federal e tem pessoas da área técnica com conhecimento mais específico, e eu me encaixo nesse nível aí. E a realidade é que o sistema eleitoral é um sistema bem pensado, tem muita gente trabalhando há muito tempo para fazer seguro, mas tem muitas peças, né? Tem muitas peças, tem a urna, tem o software da urna, tem o software de totalização, tem N peças. E para qualquer um tentar entender isso a partir de fora, numa conversa de 10, 15, não consegue, né? Então não adianta, você precisa de pessoas que olhem de uma forma um pouco mais ampla e possam falar, poxa, vi alguma coisa que precisa melhorar ou não, tá tudo bem, né? Então acho que foi com esse espírito aí de deixar o processo transparente. Eu costumo dar quando falo de eleição, de sistema de votação, né, independente do trabalho da comissão, que está apenas começando, e realmente não queria entrar em nenhum detalhe aqui, mas eu sempre dou um paralelo com um avião, né? Você precisa entender cada uma das engrenagens do avião para voar no avião? Não, né? Mas por que você assume que é seguro? Poxa, porque o número de eventos de quedas de avião é relativamente baixo. É 100% seguro? Não, aviões caem. Eventualmente caem, você ouve, né? Raro, mas caem. Pode acontecer desde fenômeno meteorológico, falha humana, né? Todo mundo se sente seguro para viajar no avião? Não, tem gente que nunca vai viajar no avião, independente de você morrer muito mais no trânsito de carro do que de avião, né? Então essas mesmas variáveis, elas estão em torno da percepção do sistema de votação, né? E não é uma situação simples de você falar, faço assim, não, faço assado. É muito, muito complicado, tem muita coisa. Esse assunto veio à tona, né? E obviamente que tem jogo para os dois lados, né? Tem gente pressionando para os dois lados. Eu fiquei feliz de saber que isso existe, porque eu acho que é isso que a gente esperava, né? Eu acho que eu gostaria de ter sabido isso pelas notícias, né? Gostaria de ter visto a mídia falando, porque, poxa, eu acho que é um ato extremamente nobre de quem teve a iniciativa, se foi o ministro Barroso ou não, mas extremamente nobre, com o objetivo de fato, ir a fundo no problema, entender se tem problema, vamos resolver, se não tem problema, tá tudo certo, vamos expor. E fico feliz de ter você lá, porque eu sei que tecnicamente você é uma pessoa extremamente competente, e se tiver qualquer coisa para ser resolvido, não tenho a menor dúvida que você vai colocar os seus esforços aí de mais de 20 anos e pós-doc em ação para a gente resolver isso. Mas eu sei que você não pode falar detalhes, então não precise dar nenhum detalhe sobre isso, fica tranquilo. Mas muito feliz de saber que você está lá. Como que é o seu part-time que você dedica a esses grupos de trabalho, essas comissões? Eu sei que você é presidente da ABIND. Como é que você organiza o seu tempo para dar conta de tudo isso, Galo? Essa é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência. Eu tendo a fazer as coisas com a menor procrastinação possível, senão é impossível, né? Então eu
Eu lembro que estava no meu doutorado, né? Meu doutorado ele durou mais tempo do que o padrão. Eu fiz doutorado em, acho que foram 8 anos, 9 anos. Fiz devagarzinho. Exatamente porque você estava trabalhando. Porque eu estava trabalhando, a empresa estava fundada, estava fazendo tudo. E aí, num certo momento, na verdade, eu cheguei para um orientador da Unicamp, o professor Ricardo Darrabi, e falou assim, poxa, tem muito trabalho para fazer, e como que faz? Né? Ele falou assim, olha, vai fazendo que sai. E aí eu peguei essa filosofia e assim, eu acho que em geral, infelizmente, socialmente dizendo assim, o brasileiro é pouco objetivo, né? Então, nas minhas interações eu tendo a ser bastante objetivo e procrastinar pouco. Aí tem o poder de resolver ou de determinar coisas, de resolver coisas, ele aumenta agressivamente, né? Em 8 horas você produz como se estivesse trabalhando 24. Mas assim, acreditem, começo cedo, acordo 5, 6 da manhã, porque para mim a luz faz diferença. Mas 6 eu paro de trabalhar. Eu faço encaixar tudo dentro do dia. Né? Você não é um maluco que trabalha 18 horas, 20 horas. Não, se precisar, trabalharei, mas assim, eu tento procrastinar zero. Essa que é a questão. E eu aprendi que a principal coisa que você precisa fazer é quando você vai começar a fazer alguma coisa, você precisa resolver o problema em 2 etapas. Primeiro, esse é um problema importante? Sim ou não? Esse é um problema urgente? Sim ou não? Coisas urgentes que não são importantes, veja, você não devia tentar, porque são urgentes para os outros, não são urgentes para você. As coisas que são importantes e urgentes, vai lá e faz. As coisas que são importantes, mas podem esperar, a agenda. Essa é a primeira divisão. Bom, e as que não são nem importantes nem urgentes, ignora completamente. Né? Então essa é a primeira coisa. Já resolveu o teu problema pela metade. Verdade. Né? E a outra metade que você tem que fazer é muitas vezes a gente fica travado, não resolve alguma coisa. Muita gente procrastina porque mentalmente não respondeu uma pergunta. O que eu preciso para concluir esse trabalho? E essa é libertadora. Se você está começando a fazer alguma coisa e está parado, você fala assim, ok, o que eu preciso de subsídio para fazer isso aqui? Para imediatamente fazer aquilo e vai atrás do subsídio. Né? Porque muitas vezes mentalmente você não sabe que você está parado, mas é que faltou. Se faça essa pergunta. Está fazendo uma coisa, parou? Se faça essa pergunta. O que eu preciso? Cara, muda fundamentalmente a produtividade. Então, é só isso. Essas 2 coisas ao mesmo tempo. E muito time bom, tá? Tem muito time bom. Na associação lá que eu estou presidindo. Delegar bem. Não, tem gente boa. Tem time bom, né? Você tem que ter gente boa contigo. Na empresa, o pessoal muito bom também. Você tem que, né? Acho que ninguém faz nada sozinho. Aliás, esse é o grande agradecimento que eu tenho. Assim, poxa, enquanto indivíduo, enquanto empresa, eu fui ajudado muitas vezes, continuo sendo ajudado e eu procuro sempre ajudar muito. Então, acho que se você forma um karma bom em torno de si, de repente você tem uma vida um pouco mais leve e impacta mais pessoas. Acho que essa que a gente tem que buscar. Cara, a gente que trabalha nesse mundo de tech, a gente acaba conhecendo gente de fora, né? Porque, poxa, acho que boa parte dos grandes fornecedores de tecnologia são de fora e a gente acaba conhecendo muita gente, né? E dessas pessoas que vieram para o Brasil ou vieram trabalhar aqui, teve sempre uma coisa em comum, que foi um ato de surpresa com exatamente o tema que você acabou de falar. A surpresa de como o brasileiro enrola no trabalho. Esse negócio de a gente almoçar 1h30, às vezes 2 horas. Cara, você conversa com um americano que mora em Nova York, que, cara, é meia hora na frente do computador, vamos rápido porque eu tenho que ir pra casa, né? E dá 5 horas, ele tá na casa dele, vendo a família dele. A gente fica até 8, 9 horas, enrola e conversa de corredor. É o que você falou, se a gente juntar tudo isso e separar o que é ineficiente do eficiente, puta, já deve ganhar uns 50% do tempo ali, né? Ah, com certeza absoluta. Eu acho que até mais, viu? Eu vejo assim, mais. Agora, você precisa se conhecer também, né? Uma coisa importantíssima para todo profissional que trabalha com atividade intelectual é perceber qual horário você é ruim. A maior parte das pessoas é ruim um pouco depois do almoço. Não é todo mundo, mas a maior parte das pessoas, por causa do efeito da comida, etc. Tal. Nessa hora aí, reserva para conversar. Você tem que marcar reunião? Marca a reunião depois do almoço. Uhum. Né?
Se alguém estiver dormindo, é um pouco mais difícil, né? Você tem que se conhecer um bocado. Eu acho que essa divisão aí, ela é fundamental, porque senão de repente você reserva uma hora do dia que é para fazer A, mas você é bom em fazer B, né? Acho que esse autoconhecimento, bom, você tem, né? Eu já vi. A gente vai buscando, né, Galo? Eu acho que é um negócio sem fim, né? É um negócio sem fim. É um negócio sem fim, mas eu acho que você tem que ter pelo menos essa consciência de querer buscar, né, e se conhecer mais e ser menos cego, diria, né? Exato, você nunca saber quais são as suas fraquezas, essa é fundamental, porque de repente você vai continuar fraco, mas de repente você acerta teu processo, seu entorno, para que a fraqueza não seja determinante, né? Ô Galo, para as pessoas que escutaram a gente, assistiram a gente, qual tipo de empresa que você costuma atender? Como as pessoas fazem para procurar vocês? É pelo site? Quem se interessou e puta, tô perdido, quero arrumar a casa, o que eles podem fazer aí para conversar com vocês? Bom, essa é uma boa pergunta. No site a gente tem um Fale Conosco. Por incrível que pareça, esse Fale Conosco, todas as mensagens também passam por mim. É mesmo? Até hoje? Não, veja, eu não sou o destinatário, mas sim, até mas você hoje, lê? Você tá sabendo o que tá acontecendo. Eu tô sabendo o que tá acontecendo. Então, assim, não se preocupem que legal. Que vindo aí. E aí no site, né, Cryptos, kryptos.com, tem o nosso canal de Fale Conosco. Ou pode mandar um e-mail fale.conosco@cryptos.com. Então, estamos à disposição. E aí, tipos de clientes, poxa, a gente tem atendido diversos tipos. Então, tem desde grandes bancos, né, passando por bancos de nicho. No setor de e-commerce, temos grandes clientes no setor de e-commerce, onde o assunto principal é fraude, tornar a operação mais resiliente, né? Passando por organizações de missão crítica, indústria, então preciso garantir que o meu sistema escada não vai cair, e tem a área também de defesa e governo, que é uma área bastante relevante para a gente, mas muito provavelmente tem uma chance muito grande de a gente já estar lá. O mundo de segurança da informação se organiza por cores, né? O Red Team, Blue Team. Vocês atuam em todas essas cores do arco-íris? Você tem que ter uma massa crítica, né? Para ser flexível, né? Então, assim, sim, atuamos. Obviamente, não vou falar aqui de preferência, mas a gente vê que os clientes que embarcam num programa estruturante, como aquele que a gente comentou, sim, né? No frigir dos ovos, gastam muito menos ao longo do tempo, porque o programa é estruturante, então não vivem de remediar, né? Até porque aquele número que eu dei, né, de 1 para 100, sim, não é meu, é do Carnegie Mellon, né? Do CMM, o pessoal que fez o CMM. Então, assim, quem embarca no programa estruturante se dá melhor, né? Então, temos grandes organizações que embarcaram em programas estruturantes e assim, de maneira geral, estão com nível de maturidade muito bom, né? Demora, tá? Nada é imediato, não. Fazer um pen test, que é o básico do básico do básico, né? Você faz rápido, 2 semanas, a maior parte dos sistemas está feito, né? Sim. Mas um programa estruturante, até ele decolar, estabilizar, 6 meses, 1 ano, aí você vira senhor de si. É verdade, é verdade. É um tema importante que não dá pra gente fugir, porque quem ignorar, um dia vai ter uma surpresa. Se não é importante pra você, espere que ele vai ser. Só queria terminar com uma estatística aqui, né? A Verizon nos Estados Unidos, ela solta anualmente um relatório que é o relatório de Data Breach. É gratuito, né? Se você procurar Data Breach Verizon, você vai ver o relatório. Ele tem estatísticas fabulosas todos os anos. Mas o número que ele é altamente assim, assustador é o número, é a chance de uma empresa, né, de um certo tamanho, que é o tamanho típico americano, né, entre pequena e gigante, de ter um data breach no ano. É de 30%. Compõe 30% ao longo de 2 anos. É mais de 50% a chance de ter alguma coisa. 50% Caramba. A chance. Então, data breach, que pode impactar LGPD ou uma situação estratégica, né? A chance dela acontecer em 2 anos é mais de 50%. Ela vai acontecer, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Não tem nenhum cenário, meu amigo Toledo,
onde segurança é menos importante amanhã do que é hoje. Não existe, né? Não existe. Né? E essas estatísticas elas são importantíssimas. Então, se qualquer um quer começar de algum lugar, põe aí Verizon, Data Breach Report e dá uma olhada nas estatísticas. Aquilo não é brincadeira, é assustador. Assim, isso é um fato. Às vezes as pessoas vão falar, americano, isso acontece nos Estados Unidos, não acontece no Brasil. Galera, quantos data breaches a gente teve aqui no Brasil? Quantos ransomware a gente teve? Pô, recentemente a gente teve um caso super relevante da Renner, que todo mundo do mercado de tecnologia ficou sabendo. Ou seja, essa parte de sequestro, né, de servidores e pedindo resgate em Bitcoin, pô, acontece, cara, semana sim, semana também, né? Veja, acontece muito mais do que parece, porque, veja, a maior parte das organizações, porque elas sofrem churn depois, né, perda de clientes, elas acabam não falando nada, né? Elas ficam quietinhas, algumas vezes pagam resgate, às vezes o vazamento de dados ela avisa só um pedaço da base cliente. Tem muita empresa que simplesmente não avisa cliente nenhum, que é obviamente criminoso, né? Mas isso acontece. Então isso é muito, muito comum. Se você olhar, parar e pensar assim, praticamente todos os grandes nomes do e-commerce brasileiro foram, de alguma forma, estão envolvidos em alguma coisa, se você olhar 2, 3 anos para trás. Né? Então, assim, a situação no Brasil, ela não vou dizer calamitosa, em comparação, porque nos outros lugares também não está muito melhor. Mas você perde muito dinheiro com isso. Quer dizer, um incidente de data breach sempre custa mais do que 6 zeros. Essa é a regra. Né? Pode custar muito mais do que isso, mas sempre custa mais do que 6 zeros. Né? Eu vejo organizações, esses dias eu estava, não vou falar aqui também o nome, né? Mas estava falando com um banco de nicho. Né? E o banco de nicho falou assim, poxa, mas o orçamento que você está me passando aí, sei lá, X vezes mais do que eu gasto. Eu falei assim, tá bom, mas quanto você está gastando, né? Ele falou assim, estou gastando 15 mil por mês. Eu falei assim, que 15 mil reais por mês? Que você está fazendo? Veja, como é que pega o preço de um profissional qualquer, você não paga meio profissional contratado CLT trabalhando ali. Não estou nem falando do teu amigo, né, que foi ajudar ali. Eu estou falando de um profissional bom, mas na média. Então, assim, às vezes a questão toda é a incapacidade de se medir o que você está perdendo, né? O primeiro passo é esse, fazer, puxa, o que eu estou perdendo? Pode ser que seja menos do que você imagina, difícil. Mas pode ser, mas você precisa medir. Essa é gestão, né? Gestão numa empresa é saber o que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas, obviamente tem muitas coisas que a gente resolveu financeiramente, conscientização lá depois do trabalho da Cryptos, nessa empresa que eu comentei a história, mas eu acho que trabalhar orientado a dados mudou muito. Porque a gente apresentava, pessoal, temos X incidentes de segurança, nível crítico, temos X, nível mediano, tá tanto tempo sem atualização, quanto tempo vai lá? Pô, você muda a perspectiva de trabalho da empresa e você começa a ter consciência, que é o que você falou. Cara, não tem problema ter o problema. Importante é você saber e o tamanho do risco que você corre. Porque se o risco for muito rápido, você corre atrás e gasta o que for necessário para compensar aquilo ali. Agora, se for um negócio que não é tão crítico assim, o risco não é tão grande, você pode se dar o luxo de priorizar outras coisas e colocar aquilo no pipe e ir resolvendo gradativamente, né? Exato. A empresa que tinha zero consciência de segurança começou a se tornar uma empresa que, cara, começa a ter mais conscientização de segurança do que acima da média, né? Acima da média, né? E isso, sabe que muitas vezes isso não precisa ser perfeito, né? O fato de você ter controles de segurança, lato sensu, né? Processo, tecnologia, pessoas, você ter controles de segurança maiores que a média, já muda, você já deixa de ser o alvo prioritário. Porque ficou um pouquinho difícil, o cara já vai pro próximo, né? Em geral, você tem essa tendência de ir pro próximo. Quer dizer, a gente pode abrir uma discussão aqui sobre isso, né? Mas em geral, isso significa que vão prestar atenção em um alvo mais fácil, porque tem muito alvo muito fácil por aí. Teve um caso de um que eu vou contar aqui muito rapidamente, um operador aeroportuário aí, né? A gente estava fazendo um trabalho de
inteligência em fontes abertas, que a gente chama, né? Então a gente estava varrendo a rede aí para buscar keywords, né? E a gente achou de um operador aeroportuário buckets na Amazon com nome e dados de todos os passageiros que passavam pelo aeroporto. Nossa. Veja o tamanho dessa é algo facílimo. Que brutal. Né? Tem um outro caso, a gente também procurando aí, fazendo uma busca aí de aberta, a gente pegou uma grande empresa, veja, grande empresa mesmo, internacional, né? Onde tinha num bucket uma tabela com as contas correntes e as senhas. Você tá de brincadeira? Não estou de brincadeira. Meu Deus do céu. É nesse nível. É nesse nível. E deve investir muito em segurança, né? Às vezes investe mais, menos. O problema é que, às vezes, você pega alguém que tá ali na operação que tem zero consciência, né? Então, vou fazer tô migrando aqui o sistema, deixa eu fazer um backup na rede. E vai lá e faz um backup. Só que põe no bucket aqui que tem espaço, depois eu volto. Nesse aqui que já tá criado? Porra, e fica para sempre lá. Nossa. Mas tem de tudo. O último exemplo que eu vou dar aqui. O estagiário, ele sempre... Normalmente é o estagiário. Puxa, pior que antes fosse. Mas, antes fosse só estagiário. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente viu uns casos um tempo atrás já, né? Falando, poxa, vazamento de não sei quantos milhões de clientes da Claro, da Vivo e não sei o que, né? Não tô falando que foi um ou outro, nem lembro, mas foi um dos operadores. E somava, assim, algumas dezenas de milhões de registros, né? Nessa mesma procura que a gente estava fazendo de coisas abertas, né? A gente achou uma empresa, que também não vou citar o nome aqui, que fazia, né? Já faz um certo tempo isso, fazia a operacionalização das vendas e ativação dos celulares, né? Eu não lembro se era call center, mas ela fazia parte do supply chain desse pessoal. Tinha os dados consolidados de nome, CPF, o que gastou, plano, endereço, né? Consolidados dos operadores, de todas. Caramba! Como? De novo, num bucket aberto em algum lugar. Então, assim, o nível o nível é muito ruim. Às vezes, é o que eu falo, às vezes não é nada, não precisa ser muito sofisticado o ataque, porque às vezes o cara deu bobeira mesmo, né? Se dá bobeira com muita frequência, mas veja, é a questão do incauto, né? Enquanto a gente não tiver 100% da empresa, 100% da empresa precisa passar por programa de conscientização. 100%. E a premissa que você falou, né, Galo? Claro, do C-Level é diferente da equipe de limpeza. Mas mesmo a equipe de limpeza precisa ter consciência. Se não dá acesso a uma porta que não deveria. E é tão barato. A conscientização. Mas eu acho que aquela premissa mesmo que você falou assim, cara, mínimo de acesso possível já resolveria, né? Porque, poxa, né? E eu acho que a partir do... Eu relembrei um caso que tem a ver com este problema que você está falando. Porque eu trabalhei em telecom muitos anos na minha vida. E eu lembro que em um determinado momento a gente não sabia como é que era que as empresas do mercado descobriam quando a gente ativava um cliente. Então vendia, ia instalar o modem. Antes de instalar o modem, já tinha empresa ligando para ele para tentar fazer upselling. Para tentar fazer serviço de internet, de colocar roteador na casa inteira. Cara, tinha acesso ao pipeline de clientes, um monte de gente. E a gente falava, como é que é? Não, ninguém sabe, mas a gente já sabe que existe. E não tinha nenhuma iniciativa na empresa para coibir isso. Era um problema sabido e trabalhava-se com aquela realidade. Como se fosse algo impossível de resolver. Então, cara, é assustador. E é exatamente isso que você está falando. Deixa eu te dar talvez um último número aqui. Eu acho que isso é importante. A gente, há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, a gente começou a comprar os dispositivos IoT mais vendidos do mercado para fazer análise de segurança de cada um deles, né? Então, a gente pegava, sei lá, os top, né, em número de vendas, tirando coisas, celular, sei lá, da Apple, que obviamente... Isso por curiosidade ou
Ou Não, contratado? A gente estava fazendo um projeto para uma empresa no exterior, né, um cliente no exterior. Tá. E o que ele queria prover? Ele queria prover uma solução que, instalado no router da casa do sujeito, fosse um firewall de IoT. Tá. Para não ser abusado. Né? Ah, entendi. Por quê? Porque de repente você pega e protege tua câmera. Qual que é a teoria por detrás? IoT, ele é abandonado. O sujeito lança o IoT e ele não faz atualização de segurança. Aliás, tem tanto celular que nem... né? Então eles são abandonados. Então qual que foi a lógica? Bom, já que os IoTs são abandonados e eles duram 5, 10 anos na casa do sujeito, vamos fazer a seguinte coisa, vamos fazer um firewall de IoT. Então a gente começou uma linha de trabalho. Uma linha de trabalho era fazer o firewall para rodar no router. Deu certo, bonitinho, produto super legal. Mas também catalogar os defeitos dos IoT. Né? Então, a gente passou a comprar IoTs com frequência. E eu vou dizer para você um número que parece mentira. Mas 90%, 9 de cada 10 IoTs tinha pelo menos um defeito crítico que permitia a gente ganhar controle do dispositivo. Nossa. Na média, os dispositivos tinham 2,3 defeitos críticos. Caramba. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a maior ameaça à privacidade, à segurança de dados, não está mais no teu iPhone, no teu Galaxy ou de repente na tua Smart TV LG. Ela está em todas aquelas outras coisas que você compra e cuja a estrutura econômica que está por detrás não é capaz de garantir receita suficiente para o fabricante manter atualizado. Investir em segurança. Exato. Aí a gente tem um risco social terrível. E do que eu estou falando? Eu estou falando... Vou dar um caso aqui para você. A gente pegou um fabricante, grande fabricante, venda milhões de unidades, que tinha na linha, também não vou falar o nome aqui a respeito do fabricante, né? Que tem na linha de produtos alarmes, câmeras, DVRs, entre outras coisas. Brasileiro? Não pode? Se não descobre, tudo bem, não precisa falar. Tá respondido que não posso falar. Não, eu vou falar que é brasileiro, mas o americano não é melhor, tá? Só pra deixar claro. Tá assim, bom. Tá? No caso, sim, era brasileiro, mas era problema internacional, mas no caso era brasileiro. Então a gente pegou esses 3 dispositivos, fez uma análise neles, né, achou, os defeitos de segurança, quase todos zero day, tá? A gente achou ali nos dispositivos. E aí o que a gente fez? A gente pegou e falou, vamos fazer uma simulação de uso inimigo, né? Se alguém fosse... Então o que a gente fez? A gente fez um pequeno setup onde simulava uma casa, né, com o alarme da fechadura. Então o que você faz na ação? Remotamente você desliga o alarme, desliga a câmera, desliga o DVR. Você entra, faz o que você quiser, sai, liga, Ninguém percebe. liga a câmera. O tempo não passou. Nossa. Olha o tipo de risco. Esse é um risco. Né? Você pode falar de semáforo, você pode falar na indústria, que é muito mais complicada, você pode falar carro. Que aconteceu, né? De tomarem controle do carro andando. Tomar o carro andando. Não é ficção. É real. Ficção. Aliás, se alguma pessoa que está ouvindo aí o podcast, né, quiser conhecer um pouco, a gente mostra no duro. Mas assim, o que é assustador? Eu vou falar assim, uma grande fabricante norte-americana, a gente comprou uma babá eletrônica que era vendida com frequência aqui no Brasil, que estava no top X lá, de uma babá eletrônica. Mas o Zero Day também ganha completamente. Então, assim, é escandalosa a situação dos IoTs. É escandalosa, não tem outra palavra para isso. Sabia que era ruim, mas não imaginava que tanto. É escandalosa. 90% é brutal, né? Mas por que não é mais atacado? Aí eu te explico, tem 2 coisas por que não é mais atacado. Porque quando você ganha uma câmera dentro de uma casa, você pode ganhar um nude, alguma coisa assim. Beleza, pode ser mais ou menos interessante, não vou entrar no mérito, o que é um pouco diferente de você atacar uma instituição bancária. Né? Então tem um ganho financeiro. A segunda coisa, porque são alvos talvez um pouco menos falados, né? É porque a maior parte dos usos de IoT são em casa. O usuário nem sabe que está sendo atacado. Né? E terceiro,
um pouquinho diferente, é que, veja, quando você acha um defeito numa câmera modelo XYZ, essa câmera talvez tenha tido a tiragem de 1.000, 10.000, 100.000 peças. Quando você tem um iPhone, existem dezenas, centenas de milhões de iPhones. Justifica. Portanto, um ataque, um zero day, do ponto de vista de um dispositivo desses grandes fabricantes, dá mais ibope para quem acha e dá mais mídia para quem reporta. Mas isso não diminui o tamanho do problema. E o modelo é de venda, né? Se fosse um modelo de recorrência, justificaria ele gastar tempo em se preocupar com segurança e tal, mas, cara, provavelmente ele já ignorou, né? Essa câmera. Já passou, já vendia o modelo antigo, não atualizamos mais, problema seu. Então, isso aí junta, isso aí faz né? Volta com o que a gente falou logo no começo, que isso junta com a regulação. Então, por exemplo, na Alemanha, salvo engano, né, a regulação é o seguinte: quem é responsável pela segurança do dispositivo é o retailer. O retailer, sério? Porque o varejista. É o varejista, porque ele é o que tem a capacidade de cobrar o fabricante direito. Ele que tem o poder econômico. Fala, cara, não vou vender... Ele não pode vender porcaria. Fala, não vou vender isso aqui se não tiver certificação XYZ. Que responsa. Que responsa. Que responsa. Mas veja, faz todo sentido. Porque o consumidor não tem capacidade de cobrar o fabricante. Às vezes não fala nem a mesma língua, muitas vezes não está no mesmo país. O retailer não. O retailer tem poder econômico. Ele fala, cara, te vira para fazer seguro. Me prova que isso aí é seguro. Caramba, que interessante. E essa inversão, ela é genial. Né? É o tipo de coisa que precisava acontecer aqui no Brasil. Isso também precisa evoluir aqui no Brasil, né? O que você falou, que aqui tem muitas leis, mas não necessariamente aplica-se as punições, né? Exato. E tem um problema, que o problema é da lei criminal versus todo o resto, né? Porque o criminal tem que ser ultra provado de que coube naquele caso, então isso dificulta um pouco as coisas, não está em nível de sanção administrativa. Agora, quando você leva para o comerciante, você fala assim, cara, você vai fazer isso, a responsabilidade é tua, e não é criminal tua, a tua responsabilidade é do âmbito administrativo, você vai ser multado. Poxa, o efeito é ótimo. Entendi. Porque ele é amplo. Não é exagerado. Não é exagerado, mas ele é sistêmico, né? Ele resolve o problema de forma sistêmica. Muito legal. Bom, se você tem a IoT na tua casa... não, eu guardei cuidado. Aqui porque eu já quero saber se eu tô seguro na minha nova casa ou não. Valeu, Galo, obrigado, foi um prazer, obrigado aí por acabou de... Ele não falamos que ele trabalha pra caramba, ele falou, tô vindo de uma cidade aqui, veio de viagem, acabou de chegar, obrigado pelo seu tempo. Não, eu que agradeço a oportunidade ótima de conversar, também sigo à disposição aí dos ouvintes, se quiserem entrar em contato... Posso demorar para responder, mas respondo. Tem a política de 0 e-mails não respondidos. Inbox zero. Valeu, obrigado. Se você ficou aqui, não se esqueça que nós temos também 3 patrocinadores desde o começo do podcast. Gestão 4.0, que eu fiquei sabendo hoje, que vai chamar G4 Educação, que é uma plataforma de conteúdo. Você sabe que eu sou professor lá do curso de Gestão e Liderança, sou mentor da Imersão, é uma plataforma fantástica, formado centenas e centenas de alunos. Vale muito a pena você conhecer, gestão4.0.com.br. Todos os cursos online você tem um desconto, basta colocar o cupom Excepcionais. Tem também o Espaço Volpe, que cuida do seu corpo, da sua mente, você que precisa de alta performance, você que precisa fazer um check-up, ver como é que tá a sua saúde, ou você que precisa trabalhar como o Galo trabalha aqui, acordando 5 horas da manhã, ele vai dormir, ele vai parar às 6 horas, mas tem gente que fica mais, então se você tá nesse ritmo, vale a pena você ir lá, porque o Dr. Thiago Volpe e os médicos do Espaço Volpe são grandes referências em performance mental, intelectual, ajuda muita gente, inclusive o Thales Gomes, que mudou completamente. Então entra lá, espaçovolpe.com.br, que você tem uma baita condição especial. E a V4 Company, que é a referência, tem mais de 200 escritórios no Brasil para te ajudar a vender mais. Se você está precisando falar de marketing digital, não esquece da V4 Company, eles fazem um diagnóstico gratuito para todos os ouvintes do Excepcionais, basta você falar que veio daqui. Beleza? Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Beijo!